Olá, me chamo Júnior e vamos com mais um vídeo aí desse fascinante mundo da medicina. O tema do vídeo de hoje é a descoberta das vitaminas, uma das, um dos marcos da medicina moderna aí, e um episódio que ele simboliza muito bem como que a medicina foi avançando no último século aí. Um pouquinho de sorte, muita genialidade envolvida e os avanços aconteceram. Então, o responsável, né, é o Christian Eijkman, um médico holandês, militar, que acabou tendo um pouquinho de sorte, mas muita genialidade para chegar nessa conclusão. Então, em 1883, ele foi enviado para a Indonésia como médico militar. Chegando lá, ele encontrou os prisioneiros de guerra muito fracos e desnutridos, apesar deles ganharem alimento. Porém, o alimento que eles ganhavam era só arroz e mais nada. Então, o Christian Eijkman ele acabou levantando a suspeita de que pudesse ser uma infecção. Na época, a tuberculose tinha acabado de ser descoberta, os bacilos, então acreditava-se que tudo o que estava sendo causado de estranho em termos de doença era proveniente de infecções. Nesse caso, o beriberi, que já era bem conhecido os sintomas, mas não a causa. Então, depois de constatar essa doença ali e pensar que era por bactéria ou outro micro-organismo, ele fez várias experiências. Então, ele coletou sangue dos prisioneiros, injetou em ratos, injetou em coelhos, outros animais, tentou fazer uma cultura para ver se crescia alguma bactéria e não teve sucesso nenhum com isso, né? Os animais não apresentaram nenhum problema a partir da injeção do sangue dos prisioneiros. E aqui que entra um pouquinho de sorte na jogada. Então ele acabava alimentando esses animais com arroz que era dado para os prisioneiros também. Porém, esse arroz foi proibido pela equipe de guerra ali que ele desse para os animais, né? Estava fazendo falta para manter os prisioneiros vivos. E ele teve que comprar outro arroz. E esse novo arroz que ele comprou era diferente do primeiro. Também teve que mudar o animal e passou a cultivar galinhas por questões econômicas, pelo preço, porque agora ele teria que comprar arroz. Então, dois lances de sorte que acabaram envolvendo a história da descoberta das vitaminas. Então, o que que ele fez? Ele separou as galinhas, uma parte ele dava o arroz que ainda tinha sobrado, que era o arroz branco, o arroz polido que os prisioneiros comiam, e a outra parte ele dava o arroz que ele tinha comprado, que era arroz integral, o arroz com a cutícula, com a casca. E ele descobriu que as galinhas que estavam ficando doentes agora eram só as galinhas que comiam o arroz sem casca. A partir daí ele concluiu então que era uma carência nutricional, a primeira descoberta de carência nutricional da história por consequência das vitaminas. E em 1889 ele testou com os prisioneiros, oferecendo só arroz integral com a casquinha para eles, e todos acabaram melhorando dos sintomas aí. Concluiu assim, através de estudos, e publicou que era uma carência nutricional causada por um elemento ali, uma substância que na época ele não tinha como identificar. Então a substância só foi identificada em 1912 pelo Casimir Funk, um químico polonês. Na época já tinham mais recursos e ele conseguiu identificar que era a vitamina B1, a tiamina causadora do beriberi, que era a doença dos prisioneiros. Em 1929, o Ekman ganhou o prêmio Nobel por essa descoberta, pelos trabalhos e pelas experiências que ele fez ali na Indonésia. Infelizmente, um ano depois ele morreu, mas ele conseguiu ganhar esse prêmio merecidíssimo, né? Um prêmio que mudou o curso da medicina. E se hoje aí os médicos integrativos ganham muito dinheiro com soroterapia, todos eles deveriam agradecer ao Christian Eijkman. Mas tenho certeza que nenhum deles conhece o Christian Eijkman, né? Mas fica aí essa história fascinante da descoberta das vitaminas.